Olá, o assunto do vídeo de hoje é eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Olá! No vídeo de hoje eu resolvi atender o pedido da Josi. A Josi é uma seguidora muito querida que mora lá na Suíça. Ela me contou que ela não está grávida ainda, mas que ela e o marido já acompanham muito o canal Macetes de Mãe para pegar informações, para se preparar, né, para esse momento tão importante. E uma dúvida, né, que a Josi ficou e que ela não encontrou aqui no canal foi com relação à questão da eclâmpsia, né, e da pré-eclâmpsia, que são problemas que podem acontecer durante a gestação e que podem prejudicar bastante, né, aí o desenvolvimento do feto e a própria saúde da gestante. Então eu resolvi atender o pedido da Josi e fazer o vídeo de hoje esclarecendo um pouquinho sobre eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Mas antes de entrar em todos os detalhes e atender este pedido, eu quero deixar um pedido para você. Se você quer ver algum conteúdo específico aqui no canal Macetes de Mãe, comente aqui no vídeo, deixe a sua sugestão. E se você gosta do canal Macetes de Mãe, assim como a Josi e o marido dela, deixe o like já aqui no vídeo, porque toda vez que você interage com o meu canal, o YouTube entende que meu conteúdo é relevante para você e acaba mostrando o meu conteúdo para mais pessoas. Aí essa é uma forma bem carinhosa de você retribuir o trabalho que eu faço para você com tanto amor. E aí também aproveito para convidar você para descer rapidinho ali na descrição do vídeo e clicar no link para conhecer o meu livro, Grávida e Prática, um guia sem rodeios para mãe de primeira viagem. Bom, então vamos começar falando da pré-eclâmpsia, né, que é a expressão que a gente mais costuma ouvir por aí. A pré-eclâmpsia nada mais é, né, do que uma fase anterior à eclâmpsia, que é um estágio muito mais grave da doença, realmente muito mais perigoso para o feto e para a mãe. E a pré-eclâmpsia, né, falando de uma forma bem simples, ela é a pressão alta durante a gestação. E a eclâmpsia, afinal, o que é a eclâmpsia, né, para a gente poder comparar as duas e entender as diferenças? A eclâmpsia, ela é uma espécie de convulsão que pode acontecer quando a pressão da mulher, ela cresce muito rapidamente em algum ponto, né, da gestação, e ela pode inclusive levar a danos bem sérios. E aí aquela mulher que tem eclâmpsia, ela pode inclusive entrar em coma, ter um edema cerebral ou até morrer. Então é muito importante que as gestantes acompanhem muito bem desde o início as oscilações, né, da sua pressão arterial, acompanhem sempre com um médico ou com um posto de saúde, principalmente aquelas que já têm uma tendência maior a uma pressão alta, que é para justamente, né, poder evitar essa pré-eclâmpsia e principalmente a eclâmpsia, que é uma situação extremamente perigosa. E como que se evita o problema? Para evitar o problema, a coisa mais importante que pode ser feita é um pré-natal correto. A mulher fazer todos os exames, fazer todo o acompanhamento médico, como é esperado dela, porque aí qualquer sinal de uma pré-eclâmpsia, né, de uma subida aí de pressão, ela é identificada pelos médicos e os médicos já entram com o tratamento adequado para evitar qualquer risco maior. E como identificar a pré-eclâmpsia e quando ela costuma aparecer? Bom, a pré-eclâmpsia, ela costuma aparecer por volta da 20ª semana de gestação. Então, nesse período bem crítico, o médico ele tem que ficar com o olho, né, mais alerta para a pressão arterial dessa gestante. Se ele perceber que essa pressão ela está alta ou ela está subindo, é importante fazer um acompanhamento bem de perto para poder fazer o controle disso, né? Mas tem também alguns outros sintomas além da pressão alta que dão indício de que essa mulher pode estar com uma pré-eclâmpsia. Inchaço em algumas partes do corpo, como os pés, as mãos e o rosto, dores abdominais, visão borrada ou incômodo visual, sangramento vaginal, dor de cabeça e presença de proteína na urina. Uma dica que muitos médicos dão, né, para evitar o risco de uma pré-eclâmpsia é ficar de olho na pressão arterial da gestante no primeiro trimestre. Porque a tendência de toda gestante é ter uma queda na pressão nesse início da gestação. Então aquela gestante que tinha uma pressão normal, ela vai para uma pressão um pouquinho mais baixa. Caso a gestante fique dentro do patamar normal dela, não tenha essa pequena queda, pode ser um indício de que ela venha a desenvolver uma pré-eclâmpsia mais para frente. Então muitos médicos observam a pressão desde o início. Agora, claro, se a gestante já tinha uma pressão baixa, ela não vai ter como baixar mais ainda. Ela vai
vai provavelmente estabilizar naquela pressão baixa mesmo, e aí é positivo, né? É algo bem útil para gestante ter pressão baixa, porque apesar do desconforto, do incômodo, que não é algo legal, ou até que pode trazer um certo risco de às vezes passar mal e cair, com relação à questão da pré-eclâmpsia, ela é muito boa, né? Porque a pressão baixa tem uma chance um pouco menor de se desenvolver o problema. Quais são os riscos da pré-eclâmpsia? Bom, um dos principais riscos da pré-eclâmpsia é um prejuízo no desenvolvimento do feto. E por quê? Porque a pressão alta acaba prejudicando o correto desenvolvimento da placenta e aí o bebê não recebe, né, os nutrientes que ele precisa para se desenvolver. Outro risco também, né, da pré-eclâmpsia é o descolamento da placenta. E mais outros dois riscos são o risco, né, de um parto prematuro, porque o bebê tem que fazer um parto de última hora em função da subida repentina da pressão arterial da mãe e, propriamente dito, a eclâmpsia, né, se não for identificado o problema e não for tratado, a mulher chegar ao ponto de ter a eclâmpsia, que é algo extremamente sério, como eu já comentei no início do vídeo. E quais são os cuidados, né, que tem que se ter quando se identifica a pré-eclâmpsia? Quando for identificada a pré-eclâmpsia, o médico ele vai fazer uma avaliação e ele vai definir se simplesmente, né, o repouso, a diminuição do sal e do sódio e, né, o uso de alguns medicamentos é o suficiente para manter sob controle a pressão arterial dessa mãe, ou se não, se há a necessidade de uma internação mesmo para um acompanhamento bem detalhado e bem próximo do desenvolvimento do problema. E claro que isso tudo pode mudar, então o médico ele vai estar sempre avaliando a condição dessa gestante, uma gestante que por algum motivo foi internada, por um caso assim de estar com uma situação mais severa de pré-eclâmpsia, ela teve necessidade de uma internação, depois de um certo tempo ela pode sair da internação. E o médico também pode simplesmente dar um tratamento caseiro, né, um cuidado que ela possa fazer em casa, mas não percebendo um controle da situação, ele pode indicar então por algum tempo também a internação. Então isso varia muito, mas os cuidados basicamente são esses. E quais são os fatores de risco? Quem são aquelas mulheres que têm mais chance de desenvolver o problema? Então mulheres que estão na primeira gestação, gestação de gêmeos, mulheres que já tiveram uma pré-eclâmpsia numa gestação anterior, fetos grandes, casos, né, de pré-eclâmpsia na família, sobrepeso, histórico de pressão alta mesmo antes de engravidar e idade superior a 35 anos, todos esses fatores, eles indicam uma maior chance da mulher desenvolver a pré-eclâmpsia. Então vale a pena você ficar de olho, né, nessas características, observar se esse é o caso e inclusive, né, numa consulta com o médico, se ele não te perguntar nada sobre isso, você expor essas informações. Mas aqui eu deixo um alerta final e muito importante. Não confie apenas em vídeos e informações que você encontra por aí, né, para tirar todas as suas dúvidas. Se você está sentindo algo estranho, se você está com uma dúvida maior, converse sempre com seu obstetra. Nada substitui a orientação de um especialista. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo o botãozinho para você curtir e para você se inscrever no canal. E aqui também tô deixando 2 vídeos super bacanas que tem tudo a ver com esse tema. Vale a pena você clicar e assistir.